face the final curtain. My friend, I'll see it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've planned a life that's full, I traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I've planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Ai, ai, New Time, dia 19 de abril no Teatro 4 de Setembro, a partir das 19 horas, mas com uma prévia deliciosa, assinando a trilha sonora do nosso programa essa semana toda. Daqui a pouco eu vou conversar com os rapazes, as moças, para contar um pouco mais da história da New Time, que vai fazer um showzão dia 19. Deixa eu aproveitar para agradecer também, já que a gente está falando de show, ao Tibério Hélio, fotografando os nossos bastidores dessa semana. O Tibério está com uma exposição incrível em maio, né? Eu não vejo a hora de você já vir aqui, vamos logo agendar, para a gente contar dessa exposição, porque eu imagino que deve ser super complicado para você, o que você vai expor com tanta coisa que você fotografa. O Tibério dá palestra, é convidado para universidades no Brasil todo, é o fotógrafo com a melhor estrutura da cidade e é um cara talentosíssimo. Para a gente é um privilégio ter esse cara com a equipe dele aqui nos nossos bastidores. Quero saber tudo dessa exposição, tá bom? Deixa eu dizer para vocês, já que a gente está falando de arte, de gente talentosa, deixa eu apresentar os livros da Livraria Anchieta, com 2 endereços em Teresina, na Álvaro Mendes, na Zona Leste, na Nossa Senhora de Fátima, e ainda em São Luís, tá? Lá é a livraria moderna, fica na Avenida Atlântida. Barriga de Trigo. Livre-se do trigo, livre-se dos quilos a mais e descubra seu caminho de volta para a saúde. Outro dia eu e o Denilson estava falando, o produtor do programa, que a gente tinha que fazer uma matéria, né, Denilson, sobre essa questão da demonização do glúten, né, de tudo. E aí esse livro aqui é mais uma inspiração para a gente lembrar que tem que estar devendo essa pauta aos nossos telespectadores. Conheça vinhos. É uma 3ª edição da revista ampliada, do Disseu Viana Júnior, do José Ivan Santos e do Jorge Luque. Tem muitos apreciadores de vinho em Teresina e eu tenho certeza que esse livro é muito bem-vindo. Tem vários clubes, né, degustações, o pessoal manda bem no vinho aqui, tem muita gente bacana, sommelier, gente especializada mesmo. E a Rita Lobo, ai, que graça esse livro, gente. Panelinha, receitas que funcionam. É um livro fantástico, do Senac, tá, gente? Todo ilustrado. Esse Senac é fera mesmo, né? Olha só o tipo de material que ele apresenta pra gente. Que fantástico esse livro, né? E é enorme, tem muitas receitas legais, panelinha, receitas que funcionam, da maravilhosa Rita Lobo. Queria dizer para vocês também que o Procampus é uma das melhores escolas do Piauí. Você pode saber tudo sobre a escola no procampus.com.br, 2106-0606. E é uma escola que tem o slogan "A paz está na boa educação". Para mim já disse tudo, ainda mais porque eu sei que para o professor Clementino isso é mais que um slogan, isso é uma prática. Então passa lá, conhece os projetos de 2015, é uma escola maravilhosa, não é à toa que ela está no ranking de melhores do nosso estado. E a nossa última dica antes da entrevista nacional é o Salão Mediplan de Humor, que já está com inscrições abertas. O tema é inveja. São R$12 mil aos artistas vencedores, chargistas, cartunistas do Brasil, de todo o Brasil e de outros países. É um salão incrível. Eles fazem depois umas peças publicitárias como calendários. Eu tenho um na mesa do meu escritório, eu acho muito legal, gente. Foi sobre eleições a última edição e eu fico lá olhando como eles são talentosos. E agora eu vou chamar a minha entrevista nacional, Cecília Minaio. Eu não vou falar muito, porque eu quero que você escute a Cecília Minaio. Vamos ver.
A entrevista nacional do Falando Nisso essa semana é com Maria Cecília Minayo. Ela é uma autoridade em vários assuntos, mas é uma das maiores pesquisadoras do mundo quando o assunto é saúde. Só que quando a gente fala de saúde, é claro que tem desdobramentos. E no caso da doutora Minayo, muito mais ainda, porque ela faz foco em linhas de pesquisa que levam em conta também o envelhecimento, a violência, são muitos temas. É a primeira vez que ela vem ao Piauí, num evento importante, e a gente vai conversar com ela na entrevista nacional dessa semana no nosso programa. Doutora Minayo, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Bem-vinda ao Piauí, eu sei que é a sua primeira vez aqui. Na sua opinião, quais são os maiores desafios da saúde pública no Brasil, hoje? Olha, hoje, para mim, o maior desafio é a implantação do SUS. O SUS, que começou com a Constituição de 88, com a lei da saúde nos anos 1990, até hoje não está totalmente implantado. Não está por vários interesses que medeiam esse campo da saúde pública, não está porque falta dinheiro. O campo da saúde precisa muito mais para oferecer um serviço de qualidade à população. Sob qualquer aspecto e comparando com qualquer país que a gente puder, no Brasil a saúde pública gasta muito pouco com os seus cidadãos. E é um custo-benefício quase injustificável, né? Melhorar a saúde da população brasileira, é claro que não depende só dos serviços de saúde. Depende de todo o processo econômico, social, do investimento em educação, do investimento em qualidade de vida, várias coisas que estão assim relacionadas, mas que não fazem parte direto do serviço de saúde. No entanto, a população, quando procura o sistema de saúde, ela quase sempre está procurando serviços. Verdade. E esses serviços, até hoje, são muito deficitários. É interessante que no cenário econômico brasileiro atual, no cenário mundial, mas no cenário econômico atual, o brasileiro hoje tem muitas preocupações. A saúde, ela continua sendo no ranking o que preocupa mais entre segurança e educação. Essa preocupação, esse estado sempre em alerta e essa sensação de que a gente tem que não é bem atendido do ponto de vista da saúde pública, termina adoecendo mais o brasileiro, na sua opinião? Olha, eu não diria que adoece mais os brasileiros. E diria também que essa demanda crescente por saúde faz parte do aumento da consciência social da população brasileira, que antes, às vezes, com um serviço muito simples, estava satisfeita e hoje não está mais. Ela quer mais, ela quer um atendimento de qualidade, né? De certa forma, nós conseguimos, a partir da Constituição de 88, universalizar o sistema de saúde. Quer dizer, antigamente, a saúde pública ela estava muito vinculada aos profissionais que tinham carteira assinada, ao pessoal rico que podia pagar e às campanhas de saúde pública, né? Hoje, o SUS é muito maior. Ele compreende desde a promoção da saúde, a prevenção das doenças e vários serviços e equipamentos para dar conta disso, né? E a gente pode dizer que o Brasil quase universalizou, tá? E o nosso discurso é hoje, universalizou e onde está a qualidade? O fortalecimento do SUS, inclusive, é uma promessa, né, da presidente Dilma. É uma promessa, mas é uma promessa, sobretudo, de qualidade. Ou seja, o discurso da população brasileira, ele passou do desejo de ter serviço para nós temos um serviço, mas ele ainda é muito deficiente. Os serviços públicos de maneira geral, né? O da saúde particularmente. A saúde, porque se você perguntar a qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa da nossa
comunidade, perguntar a ela assim, qual é o seu maior problema? Ou o que você quer da vida? Ela diz. Isso aí você pode perguntar a qualquer um. Sempre vai dizer o seguinte, eu quero ter saúde. Porque eu tendo saúde, o resto todo vem. Por isso que a saúde está sempre na agenda da população, nas exigências da população, e eu diria, é muito bom que isso continue. No Brasil, a questão do envelhecimento da população é preocupante dentro desse contexto. Uma das grandes questões que nós temos hoje no envelhecimento, quer dizer, existe um cuidado, vamos dizer assim, inclusive políticas, no sentido do envelhecimento ativo, inclusive dentro do próprio Ministério da Saúde, uma preocupação com as academias de saúde, com grupos de idosos, e isso vai desde o nível federal até os municípios. Nós hoje temos uma preocupação com isso, e é fundamental, porque quanto mais a população idosa envelhece sadia, ela ocupa menos o sistema de saúde. Menos recurso investido, né? Mas nós temos um percentual da população brasileira que entre 12% e 15%, que é o que nós chamamos de população que perdeu autonomia e que é dependente de alguma forma. Por exemplo, não enxerga, é cadeirante, tem problemas mentais e vários outros. Tem várias limitações, né? Várias limitações. E para essa população ainda não tem formulada uma política. Por exemplo, nós falávamos desses países da Europa, eles hoje têm, por exemplo, uma política chamada política para a dependência. Como é que nós vamos tratar essas pessoas? Onde que elas vão ficar? Se elas estão na família, que apoio nós vamos dar às Trabalham com redução de danos de maneira muito mais exitosa. Muito mais exitosa. Se a gente for levar para uma residência, que residência é essa? Que cuidados vão acontecer nessa residência, entendeu? Então, eu particularmente acho que o nosso grande drama hoje, em relação aos idosos, é com os idosos muito pobres e com os idosos dependentes. Ou seja, dependentes socialmente, economicamente, ou dependentes do ponto de vista da saúde física e da saúde mental. Vira um problema, de fato. Dentro desse contexto também, o aumento da violência, para a gente encerrar a nossa entrevista, não poderia fazer essa abordagem, porque também está dentro das suas pesquisas, dos seus estudos. É importante também a gente falar, porque o aumento da violência, isso terminou trazendo mais ainda demandas diferentes e de toda a ordem, para o próprio sistema de saúde pública e para o Brasil de maneira geral. Como é que você avalia isso? O aumento da violência, a percepção do aumento da violência... É interessante você falar da percepção, porque é um outro recorte. É um outro recorte, porque o que acontece? A violência não era um tema, ele se tornou um tema. Verdade. Como nós dizemos, ele se tornou uma questão pública. Então, nós passamos a dar atenção a ele. E quanto mais nós estamos incluídos na cidadania, mais nós vamos dar atenção a ele. Entendeu? É natural isso nesse processo, né? Isso é um crescimento para e passo. Então, a violência hoje, ela vamos dizer assim, o sistema de saúde é encruzilhada para a qual convergem os problemas de violência, porque são ou a morte, né? Ou as lesões e traumas, do ponto de vista físico ou do ponto de vista emocional, do ponto de vista social. Então, nós hoje temos um grande grupo que está dentro do sistema de saúde por questões de violência. Sim. Só para você ter uma ideia, tem um cálculo estimativo que 35% das queixas das mulheres ao serviço de saúde estão relacionados com violência. É um número expressivo demais, preocupante demais. E em relação aos idosos,
né? O grupo de idosos que sofre mais violência é exatamente esse grupo mais dependente social, economicamente, física ou emocionalmente. Essas estatísticas, esses números, esses percentuais, na sua opinião, na sua percepção, eles refletem que Brasil? Porque o foco está muito nas ditas minorias, que também é uma questão de percepção. Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acho que hoje a gente está tratando as questões, né? Que eram questões que não eram tratadas, e muito menos pelo sistema de saúde. Eu fico me lembrando, lá no meu departamento da Fiocruz, né? Quem primeiro colocou, vamos estudar a violência aqui, e aí me encarregou de começar esse grupo, foi o Sérgio Aroca, você já deve ter ouvido falar muito nele, né? E o meu departamento não reconhecia esse tema como um tema da saúde pública, o próprio departamento. O Ministério da Saúde, nós começamos essa discussão lá dentro. Eu era presidente da comissão que formulou a política de redução de acidentes de violência. Nós começamos essa discussão em 1988. Nós só fomos conseguir uma portaria que regulasse a questão da violência dentro da saúde pública em 2001. Olha só. A Organização Mundial de Saúde só fez um documento sobre o assunto, colocando a violência como um tema de saúde pública em 2002. Isso foi atrasado, na sua opinião? Ou foi oportuno? Ou foi no tempo correto? A gente demorou a atentar para as consequências da violência sobre todos os aspectos? Eu acho que houve uma demora, uma falta de consciência. Quer dizer, a violência sempre foi tratada como problema de polícia. Entendeu? Isso Só virou que a problema. saúde pública trata a violência de uma forma diferente. Ele não trata criminalizando, ele trata cuidando das pessoas, tanto das vítimas quanto dos agressores, que é um outro olhar. Sim. É um outro olhar, um olhar de transformação. Mas dentro do próprio sistema de saúde pública, ou da saúde de maneira geral, até a Organização Mundial de Saúde, o próprio Brasil, com essas definições todas e determinações que você cita, cometeu vários erros. Os manicômios, né? É um erro que a gente é emblemático dentro disso. Que é uma violência terrível contra o ser. E que a gente demorou a mudar, a virar esse jogo. Mas não era reconhecido como violência. Era reconhecido como tratamento. É isso que eu estou querendo colocar, que eu acho que a consciência da violência é uma consciência que caminha junto com a ideia de direitos humanos, com a ideia de cidadania, entendeu? E até de construção, talvez, de um caminho para uma sociedade que se mostra cada vez mais violenta. Você é otimista, doutora? Não acho que a sociedade é cada vez mais violenta. Eu sou otimista. Eu acho que, na medida em que a gente cada vez mais trabalhar para a população ter o seu reconhecimento como cidadão, a gente vai diminuindo as taxas de violência. A história mostra, por exemplo, na Europa, tem um estudo, 200 anos de violência, e simbolizada nos estudos de homicídio, que são o melhor indicador de violência é o homicídio, né? A Europa, 200 anos atrás, as taxas de homicídio eram 60 por 100 mil. Entendeu? Sim. Hoje, no Brasil, é 23 por 100 mil. Tá? E na Europa, é 0,5 a 1 por 100 mil hoje. Ou seja, é um problema histórico que a gente pode melhorar. E você me faz pensar, ou nos faz pensar, como a comunicação e a informação adequados são importantes nesse processo de desconstrução disso, né? Das pessoas estarem... Dessa ideia do determinismo, né? E achando, né? Toda vez que a gente vai conversar sobre violência, muitas pessoas perguntam, você não acha que só aumenta? Não!
quando você estuda as taxas, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é considerado um lugar muito violento, né? Todo mundo fala da violência do Rio de Janeiro, as taxas se eu não me engano, 1990 para agora baixaram 50%. Como a gente faz o foco que precisa ser renovado, né? Eu acho que a gente tem que compreender as questões históricas. Nós estamos diante aqui de uma estudiosa, de uma pesquisadora que o Brasil deve muito, que se a gente pudesse, poderia multiplicá-la para colocar uma Minayo em cada sala de universidade do Brasil. Já pensou se fosse possível? Porque a gente precisa de gente qualificada mais do que nunca nessas frentes, nesse fronte que a gente precisa ter uma nova forma de encarar. Para mim, o melhor da sua entrevista foi você compartilhar conosco que a gente está fazendo o foco errado na violência e com isso está aumentando esse espírito de violência, na verdade. A gente acredita nisso também, que é preciso fazer um novo recorte, ter uma nova percepção em relação a esse tema que invadiu as nossas vidas de uma maneira absolutamente estarrecedora. Muito obrigada pela entrevista, foi uma honra entrevistá-la. E espero que tenha alguma validade. Claro, com certeza. Doutora Cecília Minayo, a nossa entrevistada de honra na entrevista nacional do Falando Nisso essa semana. Nós continuamos dos estúdios. Falei que era incrível, né, essa mulher. E ela, gente, é uma senhora que você viu que ela fala com uma certa dificuldade, ela assume que tem essa limitação da fala já, mas ela não abre mão de ser generosa com o que ela sabe academicamente. Ela é muito qualificada, foi uma honra para a Universidade Federal do Piauí trazer um evento com a Minayo, que é conhecida no Brasil e no mundo. Queria aproveitar e agradecer a Livramento, né, pela iniciativa desse evento incrível. Eu vou para o intervalo comercial, vou com a New Time, na volta a gente vai conversar sobre a New Time e você fica aí, por favor, porque eu volto rapidão, tá bom? Até já. Yes, there were times I'm sure you knew when I did all more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and went I've left and cried.